Hoje eu tenho uma clínica de estética, então eu estou atuando na área de estética, que é uma das 32 especializações que a biomedicina tem. Então, sim, são 32 especializações que a gente pode ir atrás, né, que a biomedicina abrange, tá? Eu escolhi como título da nossa conversa um amor entre a saúde e a ciência, porque eu acho que é mais ou menos isso que é a biomedicina. Ela engloba, na verdade, a parte de pesquisa, então quase todas as 32 especializações, elas vão para a área de pesquisa, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas quando a gente escolhe a biomedicina, eu até vou fazer uma piadinha, né? Na verdade, assim, a gente escuta muito. Uma das coisas que quem escolher biomedicina escuta é: ué, você faz biomedicina porque não passou em medicina? É o que mais a gente escuta quando tá, principalmente quando está começando o curso, tá? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, biomedicina é uma coisa, medicina é uma coisa totalmente diferente. E fecho esse comentário dizendo que sem os biomédicos, os médicos apenas suspeitariam. Então, não existe nenhuma conclusão de alguma patologia, de alguma doença, sem os exames, né? E por isso que a biomedicina é tão importante. Então, quando se faz biomedicina, a gente sai formado com ênfase em patologia ou análises clínicas, né? Então, depois se fazem as outras especializações, tá? Então, se forma, são 4 anos de faculdade, de graduação. Existe, a gente faz aulas práticas desde o primeiro semestre, então são 4 anos, são 8 semestres. Junto da teoria, temos a prática. Então, são 4 anos, são 8 semestres bem aproveitados, né? E depois, no último ano, o último ano é de estágio, tá? Então, a biomedicina engloba principalmente, vai estudar doenças, exames clínicos, tratamentos, prevenção e o aumento da qualidade de vida. E é por isso que eu falo que é um amor pela saúde e pela ciência, né? Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma das especializações. A primeira delas, então, é análises clínicas, que é com o que a gente sai formado já, que atua, então, na elaboração e execução de análise de exames de sangue, principalmente. Vai atuar em laboratório clínico, laboratório de análises clínicas. Então, a partir do momento que tu é formado, tu já está habilitado a trabalhar em análises clínicas. Isso, Angélica, obrigada por abrir esse parênteses. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, enquanto eu estou falando até sobre as especializações, vão perguntando, tá? Então, sai habilitado a fazer análises clínicas e assinar laudos, tá? Tem muito essa questão das dúvidas, o biomédico pode assinar laudo? Pode sim, nós temos a permissão, né, de assinar os laudos que nós fazemos os exames, tá? Então, dentro do laboratório de análises clínicas existem exames de sangue, de secreções, de urina, de fezes. Então, esse é um dos motivos pelo qual não se pode ter, digamos assim, nojinho quando se escolhe a biomedicina, tá? Eu não gosto de mexer nisso, eu não gosto de secreção, não posso ver alguém vomitando, não posso sentir cheiro de xixi, não posso... Já implica um pouco nisso, né? Então, a gente não pode ter nojinho quando escolhe a biomedicina, tá? Anatomia e patologia. Então, é praticamente as análises clínicas, também sai habilitado a trabalhar em laboratório de análises clínicas e também patológicas, que é o estudo dos tecidos.
Então, laboratórios de patologia, onde fazem biópsias, né? Anatomia funcional, que também atua em laboratório e pesquisa, tá? Então, como eu falei lá no início, a maioria das especializações engloba pesquisa. Então, toda a biomedicina é baseada em pesquisa, tá? Biomedicina estética, então, que é a minha especialização, tá? Prepara para atuar ou abrir, então, uma clínica de estética, habilita para trabalhar com eletroterapia facial e corporal, com invasivos, com peelings, avaliação clínica, prescrições, e também como pesquisador e professor. Biologia molecular, pesquisa de diagnósticos, prevenção e cura de doenças. Então, compreende o funcionamento das células, principalmente o estudo de DNA, RNA e as proteínas. Atua em laboratórios de genética e biologia molecular ligados à medicina, à indústria, agricultura, meio ambiente e ciência. Então, aqui na nossa região, nós não temos laboratório de biologia molecular, então tem em centros maiores, né? Então, quem faz essa especialização teria que ir em busca de centros maiores para conseguir mercado de trabalho. Banco de sangue e hematologia clínica. Tá? Então, tem um aprofundamento no conhecimento de hematologia, que pode melhora no conhecimento para se trabalhar no laboratório de análises clínicas, né? Porque vai estudar detalhadamente o sangue e também prepara para atuar no banco de sangue ou hemocentro. Então, aqui na nossa região, a gente tem, nas cidades um pouco maiores, a gente tem os hemocentros, né? Que tem vagas para trabalhar, e banco de sangue dentro dos hospitais, tá? Tem alguns hospitais que o banco de sangue é junto com o laboratório. Então, o laboratório de análises clínicas já faz essa parte de análise de sangue, de banco de sangue. Então, quando um paciente vai receber uma transfusão de sangue, vem a bolsa do hemocentro e faz todas as provas cruzadas que a gente chama, para ver se é compatível ou não. Porque muitas vezes um sangue, eu sou A positivo e eu vou receber de um A positivo, mas tem as contraprovas que não são compatíveis, né? Então, não basta ser o mesmo tipo sanguíneo, tem que fazer várias provas para ver se pode receber o sangue. Então, esse é o trabalho de quem trabalha no banco de sangue, tá? Bioquímica e fisiologia da nutrição. Então, vai atuar em laboratório com foco na bioquímica, também relacionado à pesquisa da nutrição. Biotecnologia, atua em vários campos da ciência, indústria e economia, produção de medicamentos, alimentos industrializados, pesticidas, fertilizantes, tratamentos e preservação do meio ambiente. Então, aqui também não existe tanto mercado para quem faz a especialização em biotecnologia. Na verdade, ainda existe um certo preconceito para abrir mercado para os biomédicos nessas áreas, tá? Citologia clínica, atua em laboratório, clínicas citológicas e interpretação de exames citológicos. Citologia geralmente coleta, mulheres, principalmente as mulheres sabem, né? Coleta de Papa Nicolau, enfim, que faz o exame citológico, né? Então, essa é a parte da citologia clínica. E a citologia oncótica, que é um aperfeiçoamento da citologia clínica, que vai trabalhar diretamente com a citologia de câncer, né? Cosmetologia avançada, atua em pesquisa de cosméticos e desenvolvimento de produtos, tá? Então, trabalha também na indústria,
na criação e pode assinar laudos de produtos. Parasitologia, atua em laboratório clínico com maior conhecimento em parasitologia, então pode atuar diretamente no laboratório de análises clínicas ou em laboratório específico de parasitologia. Tá? Engenharia de bioprocessos, que é um laboratório de biologia molecular, então trabalha na preservação do meio ambiente, fontes alternativas de energia, produção de fármacos e vacinas. Então, quem é especialista em engenharia de bioprocessos, principalmente nessa época de agora, que temos a pandemia, tiveram bastante vagas de trabalho, né? Bastante vagas de emprego por precisar de pessoas para trabalhar nessa área de pesquisa e desenvolvimento das vacinas, né? Até deixa eu abrir um parênteses, que quando começou a pandemia ali em março, né, que foi o início, assim, mais forte, todos nós biomédicos que somos inscritos, tinha várias áreas, né, mas nós biomédicos tivemos que nos inscrever e estar disponíveis para todo o Brasil, que se a gente fosse chamado para trabalhar nessa área de pesquisa, prevenção e desenvolvimento de vacina. Então, o pessoal estava tão apavorado, né, que obrigou, na verdade, a gente fazer a inscrição. E cada setor podia definir o que multaria, de que forma multaria o inscrito que não fosse se inscrever e estar disponível, né? Então, o CRBM, que é o dos biomédicos, então decidiu que cancelaria o registro se a gente não ficasse disponível. Então, nós tínhamos que nos inscrever, fazer um treinamento e estar disponíveis. Mas eu acredito que poucos foram chamados e agora não vamos precisar mais, tá? Engenharia genética e reprodução humana, atua em laboratórios clínicos e de genética, banco de sêmen, biópsia e manipulação de óvulos. Então, aqui em Santa Rosa, aqui na região, também não tem muita área para engenharia genética, né, e reprodução humana, que aqui nós não temos nenhuma clínica de reprodução, então, mais próxima é Passo Fundo, Santa Maria, que tem. Fisiologia, que atua em pesquisa e também na docência. Hemoterapia, atua em laboratório clínico e rede de saúde pública, então tem bastante vaga para concurso na área de hemoterapia. Imaginologia, trabalha diretamente no diagnóstico por imagens, tá? Então não é só análises clínicas, a gente faz diagnóstico por imagens também. Imunologia, atua em área de pesquisa, principalmente em clínicas com ênfase em doenças infecciosas e autoimunes. Interpretação de exames laboratoriais, por mais que já saímos formados e especialistas em interpretação de exames ou assinatura de laudos, tá? Mas essa é uma das especializações. Então, atua em análises clínicas e pesquisa e está preparado para interpretar e diagnosticar. Microbiologia. Então, vai atuar diretamente em laboratório de microbiologia, investigação de infecções hospitalares e indicação de tratamento. E também sai habilitado para coleta de material biológico, porque só com a graduação da biomedicina tem alguns materiais que nós não somos permitidos a fazer a coleta. E quando faz a especialização em microbiologia, então sai qualificado para isso. Todas essas áreas têm como trabalhar em hospital.
E a maioria delas, a gente trabalha diretamente com médicos. E eu sempre digo que a gente tem que ter uma amizade com os médicos para troca de informações, né? Porque se a gente tiver essa abertura com eles e não bater de frente, como muitos profissionais às vezes fazem, batem de frente com médicos ou enfim, já existe um certo preconceito em algumas dessas especializações, né? Então, se a gente não for amiga deles, muitas vezes se perde muito de encontrar um diagnóstico tanto precoce, né? Quanto de encontrar o diagnóstico, porque às vezes o biomédico enxerga e vê muito além do que ele pode colocar no laudo do exame, né? Eu sempre digo, o biomédico enxerga tudo que os outros não enxergam através do microscópio, né? A gente vê muito além e tem coisas que não se pode colocar no laudo. Então temos que ter essa amizade com os médicos para ter essa abertura para chegar e sentar e conversar, doutor. Eu vi isso, né? Tal exame isso, porque às vezes os médicos também não fazem essa ligação de uma interpretação de um exame com o outro. Graci, nós temos duas perguntas já. Tá. Uma das perguntas é que é a da Kailane. Qual a área mesmo que trabalha com o câncer? De oncologia, genética e oncologia. E a outra pergunta da Juliana, é possível trabalhar durante o curso? Sim, Juliana, não assinando laudo, mas em laboratório de análises clínicas como auxiliar. A minha primeira formação é técnica de enfermagem, eu sou técnica de enfermagem, então durante eu decidi fazer biomedicina, então vou falar como eu decidi, que eu não contei lá no início, depois eu concluo as outras especializações. Então, eu sou formada em técnica de enfermagem, trabalhava em hospital durante a noite e durante a manhã eu trabalhava em laboratório. Eu fazia as coletas, né? Então, passava nos setores do hospital e fazia as coletas e trabalhava como auxiliar dentro do laboratório. Então, centrifugava material, preparava o material para o biomédico fazer a análise. E foi ali que eu descobri esse amor pela biomedicina, porque eu não queria só preparar o material, eu queria analisar o material. Então, daí que eu decidi fazer a biomedicina. Então, antes mesmo de eu começar a faculdade, a graduação, eu trabalhava dentro do laboratório. Então, depois que eu comecei a graduação, continuei trabalhando como técnica de enfermagem, mas eu tinha colegas que trabalhavam dentro de laboratório como auxiliares de laboratório. A Júlia pediu também, fez uma pergunta. Quanto tempo dura a faculdade? São 4 anos, são 8 semestres, mas são 3 dias da semana que a aula começa às 6 horas, às 18 horas, né? E quando tu se forma em biomedicina, uma curiosidade minha, Grazi. Quando tu se forma em biomedicina, tu já sai com alguma especialização, tipo, mais em alguma área? Tu tem essa possibilidade de escolher e já sair? Hoje, sim. Então, hoje, IESA, o SENEC, sai com a estética, biomedicina estética, patologia e estética, né? Na minha época, então, que foi há 7 anos atrás, era só patologia ou análises clínicas, né? Como a gente chama. E por que tu escolheu biomedicina estética depois? Tu fez uma especialização na área, daí como que tu chegou até a parte da estética? Então, quando eu me formei, eu tinha, durante toda a faculdade, não tinha me passado nem pela cabeça de fazer estética, até porque eu não me identificava com isso, né? Eu não gostava não tinha vaidade nenhuma, não gostava de me cuidar, não gostava de me maquiar, enfim, nada disso. E eu tinha a ideia de abrir um laboratório de análises clínicas. Então, no meu último ano de graduação, eu fiz um levantamento das cidades da região
A minha ideia era morar em Santo Cristo, porque o meu esposo é de lá, né? E a gente fez uma análise de mercado de Santo Cristo primeiro, né? A gente fez uma análise lá, fiz uma pesquisa de compra e aluguel comodato de equipamentos para saber quanto eu teria que investir para começar um laboratório, para abrir um laboratório, e se seria viável, né? Que eu acho que qualquer empresa que a gente abre, a gente tem que fazer essa pesquisa, né, de mercado para ver se vale a pena, se é viável ou não é, né? Então, depois disso, a gente viu que o investimento era bem alto, né? Para abrir um laboratório não é um investimento baixo, é um investimento bem alto. E com certeza teria muitos desafios no início, como qualquer empresa. Mas em laboratório se tem um desafio um pouco maior, porque como existem laboratórios antigos na cidade, as pessoas já essas parcerias com médicos para se entrar numa cidade com laboratório é bem desafiador, né? Por quê? Todo mundo aqui com certeza já consultou alguma vez. E certamente os médicos falaram: ah, gostaria que você fizesse o exame em tal laboratório, né? E então existe um pouco desse preconceito de que quem é recém-formado não é conhecido e dificilmente o médico vai pedir, solicitar que o paciente faça exame num laboratório novo, né? Então, na época eu pensei que eu iria trabalhar inicialmente para ser reconhecida, né? Porque eu não morava aqui também quando me formei e vim para cá. Começar a trabalhar no mercado, ser reconhecida, para daí então decidir, né, se abriria ou não o laboratório. E daí, nesse meio tempo, eu comecei a tomar paixão pela estética. Conversei com amigas minhas que já tinham feito a especialização, que já estavam com a clínica, e também fui fazer uma análise tanto de mercado quanto financeira para ver o que era mais válido, e eu vi que para abrir uma clínica de estética eu não precisaria investir tanto inicialmente. E daí foi por isso que eu escolhi a biomedicina estética, fiz a especialização e não me arrependo nem um minuto. Pessoal, se alguém tiver mais uma pergunta, pode colocar no chat, pode chamar aqui mesmo, tirar o som e falar. Não, tá. Eu vou continuar falando um pouquinho das outras especializações, né? Que é nutrigenômica e nutrigenética, que é o laboratório de pesquisa de alimentos, nutrientes e suplementos fitoterápicos. Então, também é basicamente pesquisa, né? E junto aqui, a gente tem análises bromatológicas, né? Que é a bromatologia, que é a qualidade dos alimentos. Então, na bromatologia, tem bastante mercado em indústrias de alimentos, até de vinhos, né? Então, em vinícolas, enfim, eles contratam bromatologistas. Rafaela, você quis dizer de bioquímica, como funciona para escolher a área que atua? Isso. Assim, durante a graduação, a gente estuda análises clínicas, né? Sai formado em análises clínicas ou patologia. Então, conforme a faculdade que você for fazer, vai te dar o nome, né? É a mesma coisa, análises clínicas ou análises patológicas ou como eu sou formada no IESA, a minha graduação, a minha formação é patologia clínica, não é análises clínicas, mas é a mesma coisa, tá? Então, depende da instituição que a gente sai formado, sai o nome.
Hoje, tem algumas faculdades que já têm a outra especialização junto. Por exemplo, IESA é Patologia Clínica e Biomedicina Estética. Aí, depois disso, a gente escolhe. Tu tá formado, aí você escolhe o que mais tu te identifica. Ah, eu gosto de trabalhar, quero trabalhar em reprodução humana. Faz genética. Ah, eu quero trabalhar em estética, foi o que eu fiz. Aí, eu fiz minha especialização em estética. Desde o último ano da graduação, quando a gente está no estágio, já pode começar a fazer a especialização. Biomedicina, em qual lugar que eu posso trabalhar? Então, se eu não fizer nenhuma especialização e sair formada, laboratório de análises clínicas, todos os laboratórios de análises clínicas. Então, antigamente, na verdade, a biomedicina, ela surgiu em 1966, não é um curso tão novo. Aqui na nossa região, que é mais novo, né, que fazem... eu fui a 4ª turma a me formar no IESA, e eu já estou há 7 anos formada, né? Então, não teve muitas turmas aqui, tá? Muitas turmas, então, não fazem tantos anos que tem a biomedicina aqui na nossa região, mas já existe desde 1966. E tu sai formado, tu sai preparado para trabalhar em laboratório de análises clínicas. Então, qualquer laboratório que faça exame de sangue ou exame de fezes, exame de urina, contrata biomédicos. Quando eu me formei, o mercado ainda era bem mais desafiador, porque ainda existia muito esse preconceito com biomédico, porque os biomédicos recém estavam entrando no trabalho. Eu fui a 2ª turma que foi para o mercado de trabalho, né? Então, a gente chegava para entregar um currículo, conversar com os donos de laboratórios, que até então 100% eram bioquímicos, eles ainda tinham um pouquinho desse preconceito. Hoje já não tem mais, né? Por quê? Bioquímico, ele não é habilitado a fazer exame de DNA. É uma coisa que biomédico pode fazer exame de DNA, bioquímico não pode. Claro, a gente precisa de especialização para isso, mas já sai formado com entendimento sobre isso. E a bioquímica não estuda isso, não estuda a genética. Então, essa é a diferença, e é por isso que nós conseguimos entrar nesse mercado, digamos assim, da bioquímica, né? Então, bioquímico e biomédico trabalham juntos em laboratório, fazem basicamente as mesmas coisas, só que o biomédico pode fazer um pouquinho além. Faculdade é noturna. Sim, em Santo Ângelo, então, é noturna, tem 3 noites por semana, começa às 18. A Ana perguntou como é a especialização em estética. Como é, em que sentido, Ana? São 2 anos, eu fiz a minha especialização presencial em Porto Alegre, era uma vez por mês, um final de semana por mês. E nos últimos 3 meses era estágio, então eu fiquei 15 dias dos 3 últimos meses em Porto Alegre fazendo estágio. Era isso, Ana, mais ou menos? Hoje tem bastante pós ou especialização EAD também, né? Então, claro, não tem como fazer estágio, né? Mas faz outros cursos presenciais que possa fazer a prática, né? Porque não adianta. Tem coisas, a biomedicina é um curso que não tem como ser 100% EAD. Da mesma forma que outros na área de saúde, né, principalmente, não tem como só ser EAD. A gente tem que ter presencial por causa das práticas. Então, a primeira prática que a gente tem na biomedicina é a punção venosa, por mais que é coletar o sangue, né?
que é pegar a veia. Então, por mais que a nossa função no laboratório não é coletar, a gente tem que saber coletar. A gente tem que saber orientar quem vai coletar, de que forma coletar. E nós somos os únicos profissionais do laboratório que podemos coletar sangue arterial. Bioquímico não pode coletar sangue arterial. Biomédico pode coletar sangue arterial. Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem também não pode. Então, um laboratório onde tem um biomédico, só o biomédico pode coletar exame arterial. Se não tiver biomédico, o médico que pode coletar. Então, laboratórios que não têm biomédicos têm que solicitar para o médico fazer exame de coleta de sangue arterial. Sangue arterial, exame de sangue ou análise de sangue arterial é pedida para pacientes que estão entubados, com problema respiratório, com problema renal. Não habitualmente, né? Porque nós, quando vamos para um laboratório fazer um exame, enfim, qualquer paciente que vai fazer um exame, a coleta é de sangue venoso, não arterial, né? Porém, quando é perfurada uma artéria, o risco é bem maior. Tá? Então, tem que ter uma responsabilidade maior. E pacientes de UTI, todos eles fazem todos os dias coleta de sangue arterial para fazer gasometria. Então, essa coleta é feita ou pelo médico ou pelo biomédico. Então, por isso, a primeira prática que tem na faculdade é a coleta. Então, um coleta no outro. Então, não pode ter medo de agulha, né? E não pode ter medo de deixar se picar. Nem de picar, nem de deixar picar, né? A coleta, a prática é um no outro. A gente sai roxo nos primeiros dias. Existe mais uma pergunta? Graça, e quais os procedimentos assim invasivos que dá para fazer, que o biomédico pode fazer, que vamos dizer assim que a parte da estética não pode fazer, que nem o esteticista ele não pode realizar procedimentos invasivos, né? E quais procedimentos que, além do que a estética, digamos, eu sou formada em estética, eu tenho interesse em biomedicina. Uhum. Quais os procedimentos que o biomédico pode fazer além do profissional da estética? Aplicação de toxina botulínica, que é o Botox, fios de sustentação, preenchimento, harmonização facial e microagulhamento. Vocês podem fazer microagulhamento, Angélica, porém até 0,5. Até 0,5 que a gente pode fazer, os mais superficial. Isso, e então biomédico esteta pode fazer mais profundo. E alguns peelings mais fortes também. Não é invasivo, mas, né, que também o biomédico pode. A questão dos peelings, o biomédico ele pode fazer quase parecido que nem tem um médico, que eu sei que o médico ele pode fazer um peeling bem mais profundo, mais profundo, sim. Mais sim, profundo ainda que o biomédico. Ou pode o biomédico tanto fazer que nem o profissional da medicina? Tanto quanto o médico, pode sim. Uhum. Sim, Ana. A Ana perguntou se o biomédico pode fazer concurso público para perícia criminal. Sim, pode sim. Só que tem a especialização daí de toxicologia, tá? Então, essa é uma das... Até a próxima que eu ia falar, né? Que é uma das especializações que é... Eu acho que é a que mais tem o que estudar. Então, a toxicologia são 24 horas de estudo todos os dias. Porque na verdade, todas as especializações são minimalistas, assim. Então, a gente já vê através do microscópio e ainda não vê tudo. Então, sempre tem que estar associando, né? E a toxicologia é uma área linda, eu acho linda, fantástica, mas tem que estudar muito, muito, muito. E sim, tem concurso público para perícia criminal. Ressonância magnética.
Então, também trabalha em clínicas de imagem, né? Como tem outras especializações também, que é da imaginologia, oncologia e hematologia, também para trabalhar com oncologia, com câncer, como foi falado antes, né? Essa também é uma das especializações, que atua em clínicas e hospitais na assistência pré- e pós-operatória e cuidados paliativos. Então, pode trabalhar juntamente com o médico nas clínicas oncológicas. Também faz um estudo de fatores de risco das químio, né? Então, também tem que ter uma parceria bem legal com o médico para conseguir se encaixar no mercado de trabalho. Toxicologia de alimentos, então, que atua na pesquisa nas indústrias de alimento. Tomografia computadorizada, também aí exame de imagem. Urinálise e parasitologia, então vai trabalhar diretamente também em laboratório de análises clínicas, mas vai ter esse aperfeiçoamento em urina e fezes, né? E zoonoses, que é a pesquisa de doenças zoonóticas que são transmissíveis entre animais e seres humanos, e consegue trabalhar na saúde pública. E análises ambientais, que trabalha com perícia e assina laudos, perícia de elementos da natureza, né? Mais que eu falo. Então, todas elas, a maioria das especializações trabalha com a parte de análises, né? Quase 100% delas, tirando a estética, a gente precisa trabalhar atrás do microscópio, né? Então, toda pesquisa a gente usa um microscópio. Então, tem que gostar disso. Mercado de trabalho. Hoje, o maior desafio que os biomédicos têm é que nós não temos ainda um piso salarial. Tá? Então, a partir do momento que somos contratados por um laboratório para trabalhar, eu vou falar de laboratório, que é a parte que a gente sai com a formação para trabalhar em laboratório. O dono do laboratório vai decidir o quanto ele quer pagar e você vai decidir se quer aceitar ou não, né? Então, por a gente não ter piso salarial, na verdade, a média salarial é 2.300, mas foge muito disso, tanto para baixo quanto para cima. Depende muito do laboratório, depende muito do gestor do laboratório. Pessoal, quem tiver mais perguntas, pode mandar. Aproveita que nós temos mais 10 minutinhos. Sim, Rafaela, atua com exames forenses. Também pede a especialização em toxicologia, principalmente. Já pode trabalhar com análises clínicas, mas a especialização em toxicologia. Tem mais uma pergunta, Graci. Qual é a maior dificuldade na profissão? O que eu vou dizer de dificuldade? Eu não senti senti um pouco de dificuldade de entrar no mercado de trabalho, né? Na minha época era um pouco mais desafiador. Então, quando eu me formei, não eram tão conhecidos, era uma faculdade aqui na nossa região não tão conhecida, um curso, né, não tão conhecido, então ainda tinha um pouco dessa discriminação. E eu comecei com um salário inferior ao que eu ganhava como técnica de enfermagem, para uma responsabilidade muito maior. Então, quando eu me inseri no mercado de trabalho,
eu fui, na verdade, eu fui contratada para trabalhar em um laboratório novo, que era uma extensão de um outro laboratório. Porém, eu trabalhava sozinha. Ela me contratou e me disse assim: Grace, o teu emprego depende do teu trabalho. Então, se o laboratório der certo, você vai continuar trabalhando. Se o laboratório não der certo, a gente vai fechar e você não vai ter o teu emprego. Então, eu fazia toda a parte, algo que nem cabia a mim, mas eu aceitei aquilo, por quê? Porque eu queria entrar no mercado de trabalho e ser reconhecida, né? Então, eu fazia coleta, eu fazia análise, eu digitava os resultados, assinava os laudos, lavava material, limpava o laboratório. Então, era um laboratório pequeno, de pequeno porte, porém fazia todos esses exames. E, claro, a gente trabalhava com laboratório de apoio, que são laboratórios principalmente de genética, né? Que tu manda exames para fora, que não, exames que nenhum laboratório aqui na cidade faz, né? Que tem os laboratórios de centros maiores que fazem. Trabalhava, então, encaminhava, fazia o cadastro, encaminhava esse material também para esses laboratórios. Então, eu fazia tudo por um salário inferior ao de técnico de enfermagem. E eu sempre falava que da questão da responsabilidade, porque a partir do momento que tu assina um laudo e tu não tem certeza daquele resultado, tu pode estar matando uma pessoa, né? Não é... a biomedicina, tu assinar um laudo é muita responsabilidade, né? Por quê? Porque através daquele resultado que o médico vai tratar a doença. Então, se você liberar um colesterol, um simples colesterol, né, que todo mundo faz de rotina, ou uma glicose, que todo mundo deveria fazer a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, liberar um resultado errado, o médico vai lá e vai dar um medicamento, vai tratar, ou vai diminuir muito, ou vai aumentar muito, né? Então, aí pode matar um paciente, pode matar uma pessoa. Então, a gente trata de vidas. E é por isso que tem que ter amor à vida, tem que ter amor pela profissão. É uma profissão que a gente não trabalha se a gente não tem amor por ela. Eu vou trabalhar como biomédico porque é o que eu tenho para fazer. Não existe, porque a gente trabalha com vida. Graça, nós temos mais uma pergunta da Kailane. Tens como ser professor em alguma área de biomedicina? E o que precisa para poder exercer? Sim, na verdade, em todas as áreas, a gente já sai podendo ser professor, a graduação, né? Claro, depende da instituição de ensino aceitar te contratar só com a graduação, né? Na verdade, a maioria deles já exige um mestrado, um doutorado. Então, quando você tem uma especialização, mestrado, doutorado, tu tem muito mais chances de conseguir se engajar nessa parte da profissão, né? De dar aula. Mas sim, em todas as áreas tem como a gente dar aula. Tinha mais alguma coisa, né? Mais alguma pergunta? Se eu acredito que a estética é um mercado que vai crescer muito ainda, eu tenho certeza que sim. Porque desde que eu comecei na estética, então eu estou com a minha clínica há 1 ano e meio agora, a minha especialização há 4 anos, cresceu muito, a procura é muito maior agora, então cada vez mais tem procura e cada vez mais tem mercado também. Até, eu vou deixar um exemplo aqui, né, nessa época de pandemia, no início, lá em março, quando fechou o comércio, quando a gente ficou uns 15 dias fechado, de certa forma, eu entrei em pânico, eu pensei, nossa, quando vai voltar a normalizar, quem vai querer investir na estética, né? Vai ser a última coisa que as pessoas vão investir. Pelo contrário, quando eu retornei os meus trabalhos na clínica, a procura foi muito maior. Por quê? Muitas vezes a gente acaba gastando e não sobra dinheiro para investir na estética.
Então, como aumentou a demanda, eu até fui procurar entender o porquê disso, né? Por que as pessoas estavam procurando mais? E a resposta que eu tive foi: Grace, olha só, eu vou te falar por mim, uma cliente me disse. A gente não tá saindo para fazer festa, a gente não tá saindo para jantar, porque às vezes tu sai jantar com o marido, tu gasta 200, 300 reais numa noite. Não tô comprando tanta roupa nova, porque como não tem festa, eu não preciso. E então eu acabei decidindo por investir em mim, né? E a partir do momento que tu começa a tratar um paciente na clínica, cuidar da pele, cuidar do corpo, tu trabalha diretamente com a autoestima dessa pessoa. Então também tem que ter amor, né? Tem que ter amor pelo que faz. E essa pessoa nunca mais vai se desligar de você. Então, com certeza vai aumentar cada vez mais, as pessoas estão se cuidando mais também. Eu cursei faculdade privada, que como eu não queria ir embora daqui, não queria ficar longe da minha família, a única opção que eu tinha era privada, que é em Santo Ângelo, IESA, né? E a média de preço na época, quando eu comecei a fazer, eu pagava 747 a mensalidade, mas isso fazem 11 anos que eu comecei, né? E quando eu me formei já estava 1.300 e hoje eu sei que está 1.700 e pouco, porque tem a estética junto, né? Então sai com duas especializações, na verdade, que é análises clínicas e estética. A média de preço é essa, 1.500, 1.800, essa é a média. Juliana, eu não sei, antes de eu ter respondido a maior dificuldade, eu não sei se era isso que você queria. Para mim, a única dificuldade maior foi me inserir no mercado de trabalho, né? Que eu achei desafiador pela questão salarial, né? Por a gente não ter piso, então às vezes a gente tem que se sujeitar a trabalhar por um salário inferior, um pouquinho menor do que a gente merece, né? Eu sempre digo, se fôssemos pagos pela nossa responsabilidade de assinar um laudo, com certeza seria uma das profissões mais bem pagas. Hoje tu sairia da parte da estética para ir voltar a trabalhar em laboratório? Se fosse por amor? Em todos os sentidos, se tu trocaria ou por amor, ou por condição, ou tu pretende, assim, tu se vê mantendo na estética? Eu me vejo na estética porque eu sou dona do meu negócio, né? Então eu trabalho para mim, mas eu gosto dos dois. Eu gosto de laboratório. Eu trabalhei então em laboratório até ano passado, início do ano passado, gostava muito, mas como eu trabalhava em laboratório de hospital, a gente trabalha 24 horas por dia, né? Não diretamente, mas tem que estar de plantão, tem que estar disponível, e trabalha final de semana, então são 7 dias por semana que o laboratório do hospital funciona. Esse foi também um dos motivos pelo qual eu saí de laboratório de hospital, porque como antes eu já trabalhava como técnica de enfermagem, já trabalhei a vida inteira, então desde meu primeiro emprego foi em hospital, então sempre, desde os 17 anos trabalhando em hospital, eu queria ter um pouquinho mais essa liberdade de não precisar trabalhar o final de semana. Não que hoje eu não trabalho também, mas se precisar, vou atender, como a gente trabalha, né, para si, então a gente não vê a hora, não vê dia, né? Inclusive, você me perguntou, Angélica, faz um mês mais ou menos que eu recebi uma proposta para trabalhar em laboratório, voltar a trabalhar em laboratório, porém era em Horizontina. Então foi uma proposta de um ex-chefe meu,
né, que era que eu trabalhava, conhecia o meu trabalho, e pediu se eu não queria voltar, enfim, ir para lá trabalhar. Talvez se eu estivesse morando na mesma cidade, eu ia aceitar trabalhar, quem sabe, um turno, né? Ou como responsável técnica, que nós podemos ser responsáveis técnicos do laboratório, né? Não precisa de especialização quando a gente sai, se forma, sai como responsável técnico do laboratório, mas não o dia inteiro, porque eu não abro mão da estética. Talvez conciliando, sim. Não aceitei por ser em outra cidade. Parte da biomedicina que eu menos gosto... eu acho que é da genética, que eu não me identifiquei muito. Genética e imunologia, assim, que é o que eu não me identifiquei na graduação. Não fiz a especialização, né? Mas que foi o que eu menos me identifiquei. Dentro do laboratório, o exame que eu menos gostava de fazer era exame de urina. Porque é um exame que tu vai para o microscópio, mas tu não vê muita coisa. E também da bioquímica. A bioquímica, tu simplesmente coloca no aparelho, é o aparelho que faz o exame, a gente não precisa trabalhar com microscópico, né? E bioquímica envolve colesterol, triglicerídeos, glicose, ácido úrico, esse tipo de exames. Então, tu simplesmente coloca a amostra no aparelho e ele vai te dar o resultado. Análise de urina, de fezes, de secreções, de fungos, essas coisas, tudo precisa do microscópio. Então, tudo que envolvia análise em microscópio é o que eu mais me identificava, porque a gente vê coisas lindas, maravilhosas. Sempre digo, a gente vê o lado de dentro das pessoas, né? Então... mas o que eu menos me identifiquei, assim, foi essa parte da genética e imunologia. Nosso tempo acho que chegou ao fim agora, né? Então, acho que ninguém mais tem nenhuma dúvida. Então, eu quero agradecer, Grace, pelas suas palavras, que eu tenho certeza que foi de grande valia para todos nós, né? E principalmente para quem está querendo seguir na área. Então, em nome do Rotaract Clube Santa Rosa, eu agradeço a todos pela participação. E eu acho que seria isso, então. Muito obrigado. Vamos tirar uma fotinho para marcar, abrir as câmeras. Todo mundo que puder, abre as câmeras para nós tirar, então, um print. Como são duas telas, pessoal, eu vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho, que eu vou tirar aí. Enquanto vão abrindo as câmeras, eu quero agradecer ao convite do Rotaract. Eu sou rotariana também, né? E não sei se eu falei lá no início. E quero deixar aqui disponível qualquer dúvida que vocês ainda tenham. Podem me chamar no Instagram ou... enfim. Vamos fazer uma listinha, então, com os Instagrams de todos os profissionais para disponibilizar, então, para o pessoal fazer mais perguntas, tirar mais dúvidas. Então, vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, todo mundo olhando. Deixa eu ver se deu certo. Ótimo, pessoal. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês no dia de hoje. Então, até o dia da manhã. E muito obrigado, Grace, por ter vindo aqui, então, disponibilizar esse teu tempo